a tener un contacto con la empresa. Pero además, digamos, con profesores a pleno tiempo en ESADE hay en este momento alrededor de 125. Pero luego hay más de 400 profesores que no tienen contrato a tiempo completo, porque a los propios profesores no les conviene o prefieren tener su vida también fuera de ESADE, o porque ESADE también estimula eso, porque esto garantiza que los profesores que dan clases en ESADE, por su lado, ejercen actividad empresaria. Con lo cual, tanto los que tienen pleno tiempo en ESADE como los que tienen contratos a tiempo parcial están en constante contacto con la vida empresaria y pueden llevar al aula esa vivencia y esa experiencia concreta del trabajo en las empresas. Certo. Eu soube que também haverá uma possibilidade da abertura do MESAD no sul, mais ao sul, né, do país, em Porto Alegre. É isso, Maria? Existe essa expectativa? Já existe essa possibilidade. Também tem uma demanda para cursos in company. Então, como já está na fase final, né, da negociação do contrato, é um curso in company que vai ser oferecido, que é o AMP, dentro de uma empresa aqui em Curitiba também. Então, a gente tem essa flexibilidade. Se uma empresa tiver interesse em proporcionar o curso para os seus executivos in company, é interessante, porque você capacita o teu profissional, então o resultado dessa tua empresa também é melhor, né? E é uma forma de você manter o seu profissional, que é um benefício que você oferece para ele, né? Então, tem essa possibilidade, sim, para Porto Alegre. Sí, lo que señala Marí tiene que ver con la evolución constante de la demanda por la capacitación para ejecutivos, porque las etapas actuales de esa demanda cambiante tienen que ver con la búsqueda de programas todavía más ajustados a las necesidades de las empresas. O sea, ya las empresas no se conforman con que haya un programa al cual pueden enviar sus directivos, sino que quieren codiseñar las empresas en conjunto con nosotros, en este caso con ESADE, con FAE, programas a medida, como una manera de lograr un mayor ajuste entre las necesidades de esas empresas y la propuesta de formación para lograr mejores resultados. Y la última etapa de esa evolución de la demanda de capacitación ejecutiva la llevan adelante las propias empresas cuando grandes corporaciones crean, por ejemplo, una universidad corporativa interna, como una manera de asegurarse un ajuste todavía más fino, más adecuado a las necesidades de la empresa. Y en ese caso, bueno, desde SADE colaboramos de hecho con algunas universidades corporativas, porque es, digamos, la última fase, al menos hasta el presente, de esta evolução na demanda. Já é uma outra possibilidade, porque é mais específica, embora as trocas que ocorram dos encontros dos demais, aí os professores acabam suprindo essa ausência, digamos assim, das demais experiências trazidas pelos executivos de outras organizações? Assim, vale lembrar que o ESAD é oferecido dentro da FAE, aqui em Curitiba. Certo. Né? Em Campinas acontece dentro da Universidade de São Francisco. Então, lá em São Paulo, a Universidade de São Francisco tem 5 campi. 2 em Campinas, 1 em São Paulo, Itatiba e Bragança Paulista. Esse curso específico acontece no campus de Campinas, Cambuí, que é um campus específico para a área de negócios. Então, a gente tem um espaço específico da ESAD na Universidade de São Francisco. Né? Todos os professores, eles vêm de Barcelona, né? A gente tem mais de 100 nacionalidades diferentes, né, dos professores que viajam pelos países, e a gente comentou que é muito rico, porque esse mesmo professor que vem de Barcelona, semana passada ele estava na China, no Japão, nos Estados Unidos, então ele traz algumas experiências globais, né, e exemplos. E esse mesmo professor também está atuando nos cursos in company. Então, exatamente, é o mesmo professor que traz as experiências também de outros países. Tanto que quando você fecha um curso in company, a gente consegue conciliar a vinda desse professor, né? Então, ele já vem lá de Barcelona, a gente faz um roteiro, então naquela semana ele fica 3 dias em Buenos Aires, depois vem para Curitiba e na sequência vai para Campinas, na Universidade de São Francisco, na FAE. Claro, eso hace que los profesores
a lo largo de estos años han adquirido, además de su visión global, una experiencia regional. Porque son los mismos profesores que trabajan con nosotros en Buenos Aires, aquí en Brasil, en Uruguay, donde también damos cursos. Entonces ya tienen un conocimiento regional específico, no solo el global. Y un detalle que creo que no mencionamos al principio, que me parece importante como elemento diferencial, es que el diploma que reciben los participantes que hacen el AMP es un diploma de ESADE Barcelona. O sea, los participantes hacen el programa aquí con profesores que vienen de España, sin las molestias que implicaría salir del mercado laboral, viajar a España para hacer el programa, pero de todas maneras el diploma que reciben es de España. Con lo cual, creo que es un valor agregado importante para los participantes que reciben un diploma como si hubiesen estudiado en España. Sem dúvida. Bem, estamos encerrando este bloco. Vou deixar então a questão que irá nortear o terceiro e último bloco do programa de hoje. Em que medida se dá a responsabilidade das escolas de negócios como formadoras de diretores de empresas num contexto de crise que estamos presenciando no contexto atual? Nossos convidados vão discorrer sobre a mesma ao longo do terceiro bloco. Já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo. E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje, que está dialogando sobre a educação executiva. Os nossos convidados, ao longo do primeiro e segundo bloco, introduziram para nós o que vem a ser a capacitação do executivo, que está no mercado de trabalho já há algum tempo, 5 anos ou mais, e que pretende atualizar-se, principalmente nesse contexto de mudanças e de avanços tecnológicos. Bem, deixamos no ar para que os nossos convidados respondessem agora, ao longo do terceiro bloco, a seguinte questão: em que medida se dá a responsabilidade das escolas de negócios como formadores de diretores de empresas num contexto de crise? Porque também nós precisamos colocar que o professor Alejandro colocou no primeiro ou segundo bloco que há muitas escolas de negócios espalhadas por todo o universo, né? Pelo planeta Terra. Então, 12.500 escolas é muita coisa. E também nós sabemos que muitas não estão tão comprometidas, digamos assim, com a formação desse executivo e estão mais interessadas no outro lado, na questão financeira, né? E deixam a desejar em muitos pontos. Então, em que medida está a responsabilidade das escolas de negócios como formadoras de diretores nesse contexto de crise? Como vocês veem essa questão? Bueno, en el caso de SADE, en la propia definición de su misión como institución, hablamos de la formación integral de personas. En esta palabra integral está la clave, o sea, ESADE plantea en todas sus propuestas de formación, desde la licenciatura hasta el doctorado, pasando por todos los escalones de la formación para ejecutivos, se plantea formar profesionales competentes desde lo técnico, pero que además sean buenas personas, lo cual no es poca cosa para el tiempo que vivimos. Y esto tiene que ver, lo comenté al comienzo, con la forma en que nació ESADE. ESADE nació como una confluencia de empresarios y de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Y esto le dio a la institución desde el principio una preocupación muy especial por los valores y por la responsabilidad social del empresario y de las empresas. Esto ha hecho que a lo largo del tiempo para ESADE ha sido bastante natural, digamos, hablar de valores, hablar de responsabilidad social en las aulas, no porque haya necesariamente cursos específicos para hablar de valores o para hablar de responsabilidad social, que también los hay,
sino porque en todas las propuestas, en todos los programas, en todos los módulos, de alguna manera este tema de la responsabilidad y de los valores está implícito, porque además tiene que ver no solo con la definición de misión de la institución, con la cultura de SADE, sino también con el modo de ser de los profesores. Entonces, esto de alguna forma se traduce en que todos los egresados de SADE, de todos los programas, incluido lo que tiene que ver con la formación de ejecutivos, todos los egresados llevan esta impronta de ser buenos profesionales y además que SADE ha tratado de influir positivamente en ellos en términos de que sean buenas personas. Por supuesto, esto, tanto en el caso de SADE como en todas las otras escuelas de negocios, no garantiza de que algún egresado por allí tome el mal camino, porque bueno, esto sucede como en todas las buenas familias. Pero sí está claro que desde el punto de vista de SADE hay un compromiso institucional y práctico en el trabajo diario de orientar a la gente hacia que sean buenos profesionales, pero también buenas personas. Certo. Maria, como você vê essa questão? Porque pela quantidade de escolas de negócios, também há diferentes encaminhamentos e diferentes valores colocados na participação dos professores. Sim. Eu vou fazer uma analogia, né? Certo. A questão do branding, do desenvolvimento de uma marca específica. Toda marca, você vê a origem dela, como que ela surge. Né? Porque a forma que ela surge no mercado dita a missão dela e o comprometimento que ela tem junto aos consumidores, né? E a origem do ESAD, ela foi ao contrário, né? Ela veio com um grupo de executivos, né? As pessoas que estavam relacionadas ao negócio, que precisavam, e eles se juntaram aos jesuítas com a missão educacional. Então você vê a questão dos valores, a gente discutiu muito isso a respeito dos professores, né, dos docentes do curso, que ele tem essa formação dos valores e da ética nos negócios. Né? Isso é bem interessante. E a FAI e a Universidade de São Francisco são também do grupo franciscano. Independente dessa união, que foi uma coincidência, porque a princípio as universidades elas se juntaram para trazer um curso de qualidade para o Brasil. Né? Então nós estamos juntos com o Top 10 na área de educação executiva. Né? Sim. Ela já foi, está agora, já foi considerada a primeira escola de negócios do mundo. Né? Então você tem um valor agregado para o Brasil. A gente traz conhecimento com ética, não só para o negócio, que é importante, você tem que trazer lucro, você tem que ter um negócio saudável, mas sempre com valores como a ética, a responsabilidade social. Né? E aí por isso, desse diferencial, a origem já fala um pouquinho como que ela vai ser no futuro. Né? Además, en esta asociación, esta coincidencia de valores entre una institución franciscana y una institución con fuerte origen jesuita, hay incluso una anécdota. ESADE, que nace como una escuela de negocios, luego funda una universidad, que originalmente no lo era solo una escuela de negocios, y el nombre que le dio a esa universidad, que fue creada en la década del 90, es Ramón Llull. Y coincidentemente Ramón Llull fue un franciscano, o sea, una coincidencia fortuita que hace que un poco desde una anécdota se refuerza esta coincidencia de valores entre dos instituciones que están trabajando juntas. E essa experiência global enriquece também a questão cultural, de minimizar as diferenças sociais. Eu estava comentando, né, com o Alejandro que nós tivemos num grupo específico pessoas de castas diferentes, né? E para o indiano a questão das castas é bem assim específica, né? Eu sou de uma casta superior que a sua. E em alguns momentos no teu trabalho, que eu tive essa experiência numa multinacional, onde um indiano de casta inferior era chefe do indiano de casta superior, né? Então, você tem que aprender a lidar com essa questão da globalização. Né? No teu país, a questão da casta é muito forte. Mas você está numa multinacional, então como que você faz? Você tem que aprender a lidar. É a questão do respeito, né? Da ética, você entender o outro como um ser humano. Né? Certo. Que se valoriza, então, essas questões da formação desses valores e, como o professor estava dizendo, estão implícitos na própria atuação e na maneira dos professores aplicarem os seus conhecimentos com a turma.
uno de los valores centrales de SADE es precisamente el respeto por la diversidad. Y nosotros tomamos contacto con esa realidad muy a menudo con algunos programas que son de SADE. Hay un programa que es el programa más importante de formación para ejecutivos que tiene SADE en el mundo, que lo hace junto con Georgetown de Estados Unidos, que también es jesuita. Y esos directivos de empresas hacen un programa itinerante en muchas ciudades del mundo. Y una de las ciudades a la que va es Buenos Aires, a nuestro campus. Y este año, por ejemplo, que estuvieron allí 10 días trabajando con nosotros, había representantes directivos de empresas de 22 nacionalidades. O sea, para tener una idea, en un grupo de 36 participantes en total había 22 nacionalidades representadas con distinta idiosincrasia, con distinta religión, con distintas costumbres, que conviven y en esa convivencia, en la diversidad, digamos, nosotros nos nutrimos desde el valor que profesamos, que es el de la diversidad, y la gente, digamos, se siente cómoda, se siente bien porque SADE acoge esa diversidad con una gran naturalidad. Certo. E bastante interessante trazer e unir essas 22 nacionalidades no mesmo ambiente, discutindo objeto de estudo, digamos assim. Es toda una experiencia, porque si bien el idioma común es el inglés, obviamente las clases son en inglés y todos hablan inglés perfecto, pero cuando hacen sus pequeñas reuniones, trabajos en grupo o se sientan a comer, cada uno habla en su idioma. Con lo cual es toda una experiencia entrar a una sala relativamente pequeña y escuchar simultáneamente 20 idiomas diferentes que se están hablando, es toda una experiencia. Certo. Mari, você já se deparou por situações como essas também, com 22 nacionalidades presentes no mesmo grupo? É uma troca, assim, é uma troca rica. E aí, enquanto o Alejandro comentava, eu queria deixar confortável para os executivos, porque as aulas são em espanhol. Mas o professor, ele fala como Alejandro, né? Até um pouquinho mais, a gente fala que é o portunhol, né, Alejandro? Certo. Então fica fácil a compreensão. Colocando uma ou outra palavra em português. A gente brinca que é o portunhol, porque às vezes o executivo fala assim, ai Maria, mas vai ser tudo em espanhol.